A paz do Senhor Jesus, para você, meu amado, minha amada, você que está ouvindo esse vídeo nesse exato momento, que Deus Pai te abençoe e te guarde. Eu quero falar nesse momento acerca sobre a incredulidade. A incredulidade é algo terrível. É um dos piores pecados que existe, ou seja, o pecado que leva a pessoa, pode levar a pessoa até o inferno. A incredulidade. Eu quero falar nesse momento sobre a incredulidade. E para falar sobre a incredulidade, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 54. Mateus 13, a partir do versículo 54 até o versículo 58. Vamos ler aqui e examinar as Escrituras e estudar essa palavra. Olha só o que Jesus Cristo fala sobre a incredulidade, como a incredulidade é terrível. O versículo 54 diz assim, de Mateus, capítulo 13. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. É o que diz no versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Percebam, queridos, que a incredulidade impede que o milagre aconteça. A incredulidade impede que a pessoa seja salva. A incredulidade impede que a pessoa se arrependa dos seus pecados e continue numa vida em desacordo com os ensinamentos da palavra de Deus. A incredulidade é um pecado terrível. E o próprio Senhor Jesus disse que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, ou seja, aquele que tem a incredulidade dentro de si, será condenado. E eu quero ainda ler aqui no versículo 49 de Mateus 13. Olha só o que diz no versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E no versículo 50 diz assim: e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, não há um lugar mau não, irmão. Então a incredulidade leva a pessoa ao inferno. Ao inferno. E ali haverá pranto e ranger de dentes, diz o Senhor Jesus Cristo. Então é importante que você, através deste vídeo, através neste momento, que você venha estimular a fé no teu coração. Você venha crer. E se você não consegue crer, tenha certeza de uma coisa: clame a Deus. Tenha certeza de uma coisa: chame por Ele. Fale: Jesus, eu não consigo crer, mas me ajuda. Tira de mim a incredulidade, Senhor. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, eu preciso crer na Tua palavra. Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Nesse momento você está ouvindo. Então você não é inocente. Você nunca vai poder dizer naquele dia: Senhor, eu nunca ouvi falar da Tua palavra. Porque alguém pregou. Alguém falou para você que você deveria crer. Que a incredulidade é um pecado que impede até os sinais. A incredulidade impede que a pessoa receba a bênção, receba uma cura, receba a salvação e a vida eterna. Então, é importante que você venha a estimular essa fé dentro de você. Deixar a fé entrar no teu coração. Que você venha a crer. E Jesus disse também aqui que o profeta não tem honra, a não ser na sua pátria e dentro da sua própria casa.
Por quê? Porque as pessoas, o ser humano, ele tem uma tendência a observar o erro do outro. Normalmente a pessoa nunca olha para seu próprio erro, mas ela quer olhar para o erro do outro. Então, se ela convive direto com uma pessoa, ela começa a ver falhas. Claro, porque nós seres humanos estamos sujeitos a falhar. Nós não somos perfeitos. Nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Mas nós temos falhas, nós temos erros. Então a pessoa convive junto com a outra, ela começa a observar a pessoa e acaba vendo uma falha, um erro. Aí a pessoa, pronto, ela já não crê mais naquele profeta. Ela não crê mais naquela pessoa que ministra. E assim fizeram com Jesus. Eles, por conviver com Jesus, por eles estarem ali constantemente com o Senhor, eles já não acreditavam, né? E o próprio Senhor Jesus aqui diz, aqui na palavra do Senhor, que e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles, porque a pessoa não crê, a pessoa não acredita. Então, por isso que nós, como profetas, nós como ministros da palavra de Deus, não podemos ficar presos num só lugar. Nós temos que caminhar. Nós temos que fazer a obra que Jesus fez, a obra missionária. Temos que caminhar, obedecer o ID de Jesus e pregar a sua santa palavra. Pregar a palavra de Deus conforme ela é. E vivermos a palavra. E não basta apenas pregar a palavra, mas nós temos que obedecer a palavra. O mais importante é viver aquilo que nós pregamos. Porque senão estaremos sendo hipócritas. Estaremos sendo falsos. Estamos pregando e não estamos vivendo. Nós temos que viver a palavra de Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus. E para isso requer um certo esforço. Porque o reino de Deus é tomado por esforço, disse o Senhor Jesus. Então nós temos que entrar no reino de Deus, obedecer, renunciar a nossa própria vontade e fazer a vontade do Senhor. Porque é essa a vontade de Deus. E aí os milagres vão acontecer. E a incredulidade será exterminada na nossa vida. Porque nós não podemos dar lugar para a incredulidade. Nós temos que dar lugar para a fé. Nós temos que crer até o final. E aí seremos salvos. Então que Deus Pai te abençoe, te guarde, ilumine os teus caminhos e que faça de você, meu irmão, minha irmã, um pregador